Vamos lá, uma coisa que eu queria conversar com vocês, que ontem foi bem legal durante a aula, é um pouquinho sobre a rotina dos exercícios visuais, né? O que são, eu acho que vocês já estão acostumados, né? Os exercícios visuais são técnicas naturais para melhorar a sua visão. Como se você estivesse indo para a academia, exercitar o seu corpo, você exercita os seus olhos. Então, os exercícios, eles são muito simples, muito fáceis de colocar na sua vida. E conhecer os exercícios, acho que vocês conhecem alguns, não conhecem todos, quem não é meu aluno, mas até conhecer os exercícios não é o principal. O principal é você realmente conseguir colocar em prática, conseguir colocar na sua rotina. Então, algumas pessoas falam assim, Tati, mas eu não sei se eu vou ter tempo, Tati, mas eu não sei se funciona para mim. Eu queria conversar sobre isso aqui com vocês hoje, porque a maioria dos meus alunos que já divulgaram as histórias de sucesso, são muitas histórias de sucesso que a gente coloca todos os dias aqui para vocês nas mídias, prints de mensagens que a gente recebe, vídeos, áudios, enfim. Muita gente que manda os resultados positivos, tem algumas coisas em comum que essas pessoas fizeram, sabe? Tem ações, a gente consegue rastrear o sucesso, a gente costuma falar isso no mundo empresarial, mas a gente também consegue fazer isso no mundo da melhora natural da visão. Sabe quando a gente fica olhando o que deu certo para aquelas pessoas terem resultado? E elas têm algumas características em comum, de atitude, de prática, de rotina e algumas coisas que elas têm a mais também. Eu queria falar com vocês sobre isso. Para você ter melhora natural da visão, para você conseguir enxergar melhor, você também precisa espelhar, vamos dizer assim, as atitudes dessas pessoas que conseguiram. E se a gente às vezes não para pensar, a gente passa batido. Ah, por que será que essa pessoa tá enxergando melhor? E eu ainda não estou enxergando melhor. O que será que ela fez, né? Porque todos vocês sabem que eles fizeram os exercícios que eles foram meus alunos ou minhas alunas. Mas tem algumas atitudes que seria muito legal de você perceber. Eu queria trazer isso aqui hoje à noite, eu acho que vai ser muito válido para você pensar, tá bom? Bom, a primeira delas, a primeira atitude que essas pessoas têm é a busca pelo conhecimento. Isso você também tem. É não se conformar com aquilo que já foi passado para você, sem antes buscar, colocar na internet, procurar soluções naturais para aquilo. Eu sou uma pessoa que faço muito isso, sabe? Se eu tenho alguma coisa, eu sempre coloco no Google assim, solução natural ou tratamento natural para aquilo. Então, até com coisas básicas do dia a dia, sabe? Assim, o Benjamin, quando veio com o piolho da escola, foi isso que a gente fez aqui em casa. Ao invés de ir lá na farmácia e comprar o primeiro remédio que receitavam pra gente, ou o primeiro shampoo super forte, eu fui na internet, fui no Google e busquei solução natural para piolhos. E comecei a pesquisar o que tinha lá. Hoje a gente tem essa vantagem da internet. E eu acho que você me achou também por conta disso. Você talvez buscou algo aí, solução natural para catarata, solução natural para miopia, solução natural para aumento de grau, solução natural para evitar alguma cirurgia, para evitar moscas volantes, o que eu posso fazer? E às vezes, se você nem pesquisou, eu apareci para você, eu acho que nada é por acaso. Deus me ajuda também muito, né? É o dono dessa missão também. Acaba que a mensagem chega até você porque você precisa. E muitas pessoas também me mandam mensagem, falam, você foi a resposta das minhas orações. Então, eu acredito muito nisso. Acaba que chega essa informação para você, às vezes, sem nem você buscar. Mas essas pessoas estão abertas a novos conhecimentos. Elas não se conformam de uma pessoa virar para ela e falar assim, olha, não tem jeito, não tem mais jeito, você tem que se acostumar com isso. Essa frase não passa pela cabeça delas. Passa pela cabeça delas o seguinte, eu quero experimentar algo novo para mim. Eu vou experimentar algo novo para mim. Eu quero me dar uma chance. Então, existe um por trás disso que é passar por cima da dúvida se muitas vezes eu vou conseguir fazer ou se funciona para mim. Pessoas que conseguem melhorar a visão, elas já partem do princípio que é algo novo e eu vou conseguir. Então, quando você tem essa mentalidade, e a nossa mente, ela trabalha a nosso favor, né? Existem até muitos cursos que falam sobre o poder da mente, o poder de você criar as coisas. Eu acho que não vem tudo só da mente, não, porque quem criou a mente foi Deus, então Deus também comanda tudo na nossa vida. Mas Deus criou a gente com uma mente, e essa mente, ela realmente cria uma realidade. Então, por exemplo, acho que eu nunca falei isso na aula, mas eu senti no coração de falar aqui para vocês, e quando eu sinto no coração eu falo porque tem alguém aqui que precisa ouvir. Quando, por exemplo, você imagina uma situação na vida, na sua saúde,
tem grandes possibilidades dela acontecer. Eu vou te dar um exemplo clássico, assim, que eu vejo muito. E daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, então não adianta ficar colando agora o nome da doença aqui, não, daqui a pouco eu vou olhar, tá bom? Senão você vai se distrair de tanto copia e cola aqui, não fica fazendo isso não, presta atenção no que eu tô falando, já eu vou abrir para falar mais especificamente sobre os problemas visuais, tá bom? Mas isso tudo tem a ver, tá? Então, por exemplo, aquela pessoa que toda vez fala assim, porque quando chega o inverno ou quando chove, meu joelho dói. Você criou aquilo, né? Então, o seu cérebro, a sua mente vai te obedecer. Ele é tipo, como se fosse o gênio da lâmpada, assim. Ele vai realizar os seus desejos ali. Acaba que o seu joelho dói quando tá frio e quando chove. Mas não necessariamente porque acontece alguma coisa naquela temperatura, mas porque você acreditou tanto naquilo que o seu corpo fez aquilo acontecer neurologicamente. Isso pesquisas comprovam, sabe? Que se você começa a pensar muito naquilo, você cria essa realidade. Então, se a gente consegue fazer isso para o mal, a gente também consegue fazer isso para o bem. Então, são pessoas positivas, pessoas que realmente acreditam nos exercícios e falam assim, eu vou experimentar esse algo novo e eu acredito no meu corpo. Assim, eu acredito na minha potencial saúde, eu acredito no potencial que o meu corpo tem de se recuperar. Então, é importante, eu sei que você sofre com esse problema que você tem. Você sofre com glaucoma, com estrabismo, com hipermetropia, com ceratocone, com olho seco, com miopia, com astigmatismo. Você sofre com moscas volantes, com cicatrizes na córnea, degeneração macular. É difícil, às vezes, enxergar perto, é difícil enxergar longe. Às vezes, a piora visual vem junto com um outro problema de saúde, às vezes, problema para escutar, problema para falar. Então, eu sei que isso tudo é muito difícil, mas a gente precisa superar isso como uma atitude positiva. E não é viver no mundo da lua, não. Falar, tá tudo muito bem, tá tudo muito ótimo, e assim. Não, todo mundo tem problema, mas é encarar o problema de uma forma diferente. Então, isso é muito legal. É você realmente ter essa atitude positiva com a sua saúde. Isso com tudo, tá bom? Com um resfriado, com uma gripe. Toma cuidado com aquilo que você fala. Você fala assim, eu enxergo mal. Eu não enxergo nada. Meu olho é ruim. Meu olho não presta. Eu ouço essas coisas. Porque o meu caso não tem solução. Você fica falando isso, você dá chances disso acontecer. Então, quando eu tenho um problema de saúde, vou dar uma dica para vocês aqui. Quando eu tenho algum problema de saúde, às vezes meu marido fala assim, tá, o que você tem, tá, não sei o quê. Aí, às vezes, eu tô com um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho de enjoo, um pouquinho de mal-estar. Eu falo assim, eu estou me sentindo um pouquinho assim, mas eu já vou melhorar. Eu dou o comando para o meu corpo já começar a melhorar. E eu escuto o meu corpo. Eu sei do que ele está precisando. Essas pessoas que melhoraram a visão aprenderam a escutar o corpo delas. O que é isso? É você estar, por exemplo, no celular, no computador, começar a doer os seus olhos, você dá pausas. Você não vai até o final, até ficar mais cansado, até terminar o seu dia coçando o seu olho ardendo, para você descansar os seus olhos. Na verdade, nem sabe como descansar, só sabe como descansar dormindo. Então, escute o seu corpo. Se o seu corpo precisa descansar, descanse. Se o seu corpo precisa de uma pausa, dê pausas. E não adianta falar para mim, não, tá, porque eu trabalho o dia inteiro, não posso dar pausa. Todo mundo pode fazer uma pausa de 5 minutos para ir ao banheiro, olhar longe pela janela do banheiro que seja, tomar uma água e respirar e cuidar de você. Porque se você não faz isso agora, o seu corpo ele vai depois te cobrar isso. Ele vai te cobrar o tempo que você passou judiando dele, o tempo que você passou usando mal os seus olhos. Então, administre a fadiga do seu corpo, administre o estresse. O estresse hoje é um dos maiores vilões. Essas pessoas que melhoraram a visão aprenderam a administrar o estresse, aprenderam a relaxar os seus olhos. E não são pessoas que têm tempo de sobra, não. Eu tenho alunos de todas as profissões, e mesmo pessoas aposentadas não tem tempo de sobra, tem que cuidar da casa, do marido, do esposo, do neto, enfim, de um monte de coisa. E eu, às vezes, gosto de viajar, então vive viajando. Tem pessoas com as mais variadas rotinas. Mas uma coisa é certa, a primeira atitude, uma atitude de busca de conhecimento, uma atitude, uma visão positiva sobre a sua saúde, não uma visão pessimista sobre a sua saúde, tá bom? A terceira coisa, escutar o seu corpo e escutar daquilo que ele precisa. Depois disso, vem conhecer os exercícios visuais, sabia? É verdade, porque a técnica não é só exercício.
Melhorar naturalmente a visão é você melhorar a sua mente, é você melhorar o seu corpo, é você melhorar a sua respiração, é você melhorar a circulação. O olho está dentro do corpo, não adianta você pegar o olho, não dá para desrosquear ele, colocar em cima da prateleira, melhorar ele, esquecer do seu corpo, sabe assim? Não está dentro do nada, está dentro do seu corpo. E conhecer os exercícios, sim, é um passo fundamental. Todas as pessoas que melhoraram a visão colocaram em prática os exercícios visuais. Existem alguns que são muito básicos e existem alguns que são mais específicos. Por exemplo, a gente faz muitos exercícios básicos aqui de massagem, a gente faz o exercício palming, que é o de cobrir os olhos fechados com as mãos em concha. Nós fazemos alguns exercícios básicos de movimentação ocular. Isso é muito válido para você fazer olhar longe, tomar banho no escuro, muitas das dicas que eu dou aqui. Isso é interessante de você fazer. Só que existem exercícios também mais específicos para melhorar sua visão de perto, para melhorar sua visão de longe, para estimular a visão periférica, por exemplo, que é muito importante também você conhecer. E essas pessoas conheceram. Só que não só elas conheceram, a gente vai fazer uma prática aqui hoje, porque nunca tem aula sem prática, né? Então, eu vou fazer uma prática já já para você. Se você não conhece nenhum exercício, hoje você vai sair daqui pelo menos com um. E essas pessoas colocaram em prática. Você vê que são passos que precisam ser realmente descobertos. E para colocar em prática, é um hábito novo. Então, você precisa treinar o seu cérebro e treinar um hábito, a sua rotina, para colocar em prática. Existem pesquisas que comprovam que se você fizer todo dia uma coisa por 60 dias, ela vira um hábito. E tem pesquisas que falam que são um pouco mais, um pouco menos, mas numa média, se você fizer todo dia aquele hábito, em 60 dias ele se torna natural para você. Então, esse é um tempo muito legal para você colocar coisas novas na sua vida. Por exemplo, eu quero ter o hábito agora de fazer exercício físico, de caminhar todos os dias. Então, se você fizer isso por 60 dias, é como escalar uma montanha. No começo, às vezes, dá uma preguiça, às vezes é difícil, vai ter que sair, seu marido te puxa para sair e tal. Depois, quando você chega nesses 60 dias, é como se você estivesse numa linear, você não precisa mais se esforçar para fazer isso. E esse é um segredinho dos meus alunos que mais têm resultados. Eles não se esforçam para fazer exercício. Não é difícil para eles, porque eles encaixaram na rotina. Então, ontem eu dei algumas dicas de rotina, hoje eu queria dar algumas outras para vocês, que eles mesmos me dão quando a gente faz aula dos alunos, eu peço para eles, e na comunidade dos alunos também, eu peço para eles me mandarem, e aí, como é que foi para colocar em prática? Como é que está a sua prática hoje? Me conta aqui quais são as melhores práticas, como é que você colocou na rotina? E isso é bem legal, e eles contam para mim, eu quero contar para você aqui hoje também, tá bom? Então, uma coisa que eles fazem é organizar um pouquinho o dia, para conseguir ter pelo menos, pensar assim, a longo prazo, pelo menos 60 dias eu tenho que fazer isso na minha vida. Então, não adianta você pensar que você vai ficar 4 horas fazendo exercício visual. É difícil alguém ter 60 dias que tem disponibilidade para fazer 4 horas de exercício visual por dia. Pode ser que tenha, mas não é a maioria. Então, comece com sequências curtas e que você consiga manter todos os dias. E encaixa na sua rotina. Você tem que analisar um pouco a sua rotina e falar assim, bom, que horas que é melhor eu fazer uma massagem ao redor dos meus olhos? Simples. A gente pode até fazer aqui um pouquinho para você já ir relaxando enquanto me ouve. Ó, você vai colocar a ponta dos dedos exatamente nessa região aqui, acima da sobrancelha e abaixo. Você vai rodear. Isso traz muita circulação e relaxamento para os seus olhos, tá? Eu acabei de receber no grupo da minha equipe um senhor que teve pálpebra caída, mandou a foto do antes e depois. Incrível, assim, como abriu os olhos dele. Acabei de receber no grupo da equipe que a gente tem aqui, que a gente sempre vai trocando esses resultados positivos, porque também é o que impulsiona a gente a levantar todo dia e fazer o que a gente faz, por mais que coisas contra aconteçam, mas a gente sempre está aqui para ajudar as pessoas, e receber testemunhos como esses é fantástico. E ele fez isso muito com os exercícios e com essas massagens. Então, que horas eu posso fazer essa massagem que eu posso encaixar ela em qualquer outra hora do meu dia? Por exemplo, se você dirige, você pode ir fazendo agora. Que é já um exemplo. Você pode fazer uma massagem, você assistindo um vídeo no YouTube, assistindo um vídeo no Facebook, assistindo um filme em casa, na televisão. A massagem é um dos exercícios que você pode encaixar, por exemplo, você está no trânsito, está na fila do banco, está esperando alguém, faz a massagem. Encontre esses momentos que no seu dia podem se transformar em potenciais transformadores da sua visão.
Essas pessoas que eu disse que melhoraram a visão, e olha, tem mais de 500 vídeos no canal do YouTube, tá bom? Para você olhar, e a gente sempre publica aqui no Insta também e no Face. Essas pessoas encontraram esses momentos, e não é difícil. Não é difícil encontrar esses momentos. Quer um outro exemplo? Por exemplo, antes de dormir, você pode se ajeitar na cama, colocar um travesseiro aqui oh meu Deus, calcanhar, no seu cotovelo, é que veio a palavra em espanhol, de começar a falar outra língua, começa a misturar tudo. Colocar um travesseiro aqui no seu cotovelo e apoiar e fazer um palming. O palming é só isso, é você esfregar as mãos e colocar sobre os olhos fechados. Se você não é meu aluno ou minha aluna, você faz isso por 6 minutos, que é o tempo aí para um tempo geral. Existem doenças que precisa fazer mais, precisa fazer menos, mas com 6 minutos é um tempo legal. Antes de dormir, você já pode fazer. Você pode juntar com um momento que você faz oração, por exemplo. Você pode juntar isso num momento. Se você assiste programas de televisão que tem um intervalo, deu um intervalo, você vai fazer palme. Não vai ficar assistindo a propaganda. Ainda mais TV a cabo, que a propaganda é sempre a mesma. Dá até um nervoso. Que você está assistindo lá o Decora no GNT e só fica passando a propaganda lá do outro programa de comida, não é verdade? Conta pra mim, é verdade. Eu adoro esses programas de decoração de casa, aqui em casa o pessoal gosta. Então você acaba assistindo propaganda. Se, por exemplo, é uma série no Netflix que não tem propaganda, mas entre uma série e outra, entre um episódio e outro, para fazer um palming. Faz o palme na hora que eles estão fazendo a prévia do episódio anterior. Se é novela, então, para fazer o palme na hora da propaganda. Entende que você pode encaixar nas coisas que você já faz no seu dia a dia, tá? Isso é bem legal. Para as pessoas que têm problema de visão de perto, problema para ler, por exemplo, não consegue ler direito no celular, sem óculos, nada, quando você vai ler alguma coisa, isso já pode se tornar um exercício. Por exemplo, você pegou um livro para ler, que é uma coisa que você pode fazer de cara. Antes de começar a ler, tira os seus óculos, sem praguejar sobre a sua visão, tá? Sem praguejar sobre a sua visão. E aí você tira os seus óculos. Tirando os seus óculos, você dá um tempo e começa a olhar letra por letra daquilo que você está lendo. E pode ser no celular isso também ou no computador. Em papel é melhor. Seus olhos cansam menos quando você está olhando papel do que a tela, porque a tela são pixels e você tem que juntar tudo isso no seu cérebro para poder formar uma imagem. Então é mais difícil, tá bom? Então, quando você estiver lendo num papel, por exemplo, tira os óculos, pisca, olha a letra por letra e dá tempo para o seu olho se acostumar com aquela letra. E aí você pode fazer uma coisa bem interessante. No computador é mais difícil, mas no celular e no livro é fácil. Você vira o celular e o livro de ponta cabeça. E você lê aquelas palavras de ponta cabeça. Por que isso? Porque isso vai estimular você ler letra por letra e vai estimular a sua mácula. Quando você faz isso por alguns minutinhos, piscando, respirando, pode fazer umas massagens. Quando você virar de novo na posição normal, você pode perceber que vai ficar mais nítida essas letras vão ficar mais nítidas. E um segredinho que você pode fazer é pegar esse livro que você está lendo e leva para a luz solar. Se você tem uma janela com mais luz, ou se você pode colocar no sol mesmo, você vai ver que vai dar muita diferença. Quanto mais luz, mais visão, principalmente a luz do sol, porque ela realça as cores. Então, você vai conseguir ler esse material, essas coisas, sem óculos, pelo menos 1 ou 2 páginas. Isso vai ser muito importante para você já ir treinando a sua visão sem óculos. Entende como você pode encontrar momentos do seu dia em que você encaixa isso na rotina, tá bom? E outra coisa em comum que essas pessoas tiveram foi um acompanhamento, né? Ou o meu acompanhamento, ou acompanhamento dos meus coaches visuais, ou acompanhamento no grupo, ou acompanhamento na comunidade. Isso realmente acelera os resultados. Realmente a pessoa ela fica mais segura, ela sabe o tempo dos exercícios, né? E eu sei que não é todo mundo que tem, que deseja e que tem condição de ter esse acompanhamento, mas é fato que essas pessoas que melhoram mais rápido e têm resultados mais efetivos são as pessoas que são acompanhadas sim. São as pessoas que têm um acompanhamento, que tem alguém ali para tirar dúvidas, que sabe a sequência certa de exercício e a hora e o tempo certo do exercício. Não tem como não falar isso, tá? É uma característica comum dos alunos, dos meus melhores alunos, dos alunos que melhoraram. Então, só recapitulando, ter uma atitude positiva e buscar coisas
não acreditar no comum e ter uma atitude positiva com relação à sua saúde, tá? Isso é muito importante. Conhecer os exercícios, sim, mas não só conhecer os exercícios, adaptar a sua rotina a eles para ter um hábito, pelo menos 60 dias, procurando encaixar os exercícios na rotina que você já tem, para que você não precise mudar mais coisas na sua vida. Você já está mudando, já está começando a cuidar dos seus olhos. Você não precisa mudar mais coisas na sua vida, você precisa encaixar na rotina que você já tem. E ultrapassar essa barreira do funciona para mim. Funciona para o estrabismo? Funciona para ceratocone? Funciona para miopia? Funciona para astigmatismo? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Essas pessoas, elas passaram por cima dessa pergunta. Elas falaram assim, bom, vai funcionar para mim. E começaram a colocar em prática, porque você não perde nada em começar a colocar em prática, você só precisa experimentar. Não é nenhum medicamento, não é nenhuma cirurgia arriscada, não, são simples exercícios. Então, ao invés de ficar na dúvida e esperando, às vezes, uma resposta, essas pessoas colocaram em prática, elas foram além. E se você está fazendo a pergunta sobre o seu problema visual, eu super entendo, tá bom? Eu, quando comecei os exercícios, também queria saber se funcionava para o meu caso específico. É que realmente são muitos casos em que os exercícios ajudam, e geralmente são as perguntas que eu respondo. Eu vou responder algumas assim, mas se você não tem daltonismo, não tem olho de vidro e não tem perda total do nervo óptico, então os exercícios podem sim melhorar muito a sua visão. São esses 3 casos em que realmente não ajuda muito. Daltonismo, perda total do nervo óptico, ou seja, você perdeu a conexão do olho com o seu cérebro, aí realmente não tem como estimular, e olho de vidro, prótese, né? Porque às vezes tem gente que pergunta se funciona, então eu tenho que falar, por mais que pareça óbvio. Se você não tem esses 3 casos, então você precisa se dar essa oportunidade, você precisa se dar esse benefício da dúvida, sabe assim, eu vou fazer e vou sentir nos meus próprios olhos o que vai acontecer comigo, tá? Então isso é bem importante para vocês entenderem. E ontem eu revelei uma surpresa, e isso está acontecendo agora. Vou até pedir para a minha equipe ficar atenta com o link, porque eu vou passar o link aqui para vocês agora. O que aconteceu? Eu vou responder dúvidas, tá bom? E vou dar mais algumas dicas aqui. Eu quero dar algumas dicas para você usar o celular e o computador sem cansar os seus olhos, porque eu acho isso muito importante nos dias de hoje. E quero dar umas dicas sobre óculos. Porque as pessoas perguntam, eu tenho que ficar o dia todo sem óculos? Se óculos multifocal é bom? Não, não é bom. Então, o que eu faço? Eu tenho algumas dicas para falar isso com você. Aquele óculos que escurece é bom? Não. Então, eu vou falar exatamente o que é melhor para você com relação a essa questão do uso do celular e uso do óculos, tá bom? As pessoas me perguntam, Tati, a luz do celular faz mal para os olhos? E eu digo que sim, faz mal para os olhos. Do computador também. Por quê? Principalmente por quê? Porque a gente faz um uso indiscriminado desse aparelho, desse computador, desse aparelho celular, que está na nossa vida todos os dias, né? Não tem como mais a gente ficar sem eles, tá? Você sai, você não consegue mais deixar o celular acabar a bateria. É um negócio impressionante como é o dia de hoje. Eu lembro que quando eu era adolescente, às vezes eu viajava e só ligava para minha mãe no dia seguinte, do orelhão. Hoje, se você não responde uma mensagem durante 2 horas, as pessoas já acharam que você morreu, que você aconteceu alguma coisa grave com você e que você, né, você não estava nesse mundo. É impressionante como a gente hoje consegue ser escravo da tecnologia e não usar a tecnologia que usa a gente. Então, a primeira coisa você precisa saber usar. Não use o celular e o computador direto, mais que 1 hora seguida. Dá pausas, olha longe. Por exemplo, se essa aula aqui durar mais que 1 hora, tira um pouco os olhos da tela e olha longe, pisca e faz um pouco de massagem, respira. Se você estiver trabalhando no escritório, estiver olhando mensagens no celular, para depois de 1 hora, 50 minutos a 1 hora, para por 10 minutos. Faz uma massagem aqui no centro dos seus olhos. Você pode ir fazendo enquanto me vê, inclusive, aqui no centro da sua testa. E olha longe, pisca e bebe água. É bem importante isso. E se você tem no celular uma luz muito branca, principalmente à noite, vai dificultar você dormir. Então, o que eu te recomendo é que no celular, no iPhone, tem uma função que chama Night Shift. E depois, qualquer coisa, se você não souber mexer, pede para alguém um neto, um filho seu que mexe bastante no celular, ele vai saber. Você vai nas configurações da tela e brilho, e você configura para o brilho, depois das 6 da tarde, ficar bem menor, ficar mais amarelado.
Quando você tem uma luz mais amarela no celular e no computador, você consegue ficar menos cansado. Só que durante o dia, se você escurece muito, você vai ter dificuldade de ler. Então, enquanto tem luz, muita luz natural, você pode deixar a luz normal do celular e do computador. Quando começa a anoitecer, o seu sistema neurológico precisa entender que está anoitecendo, tá? Precisa entender que está anoitecendo. Então, quando ele entendeu que está anoitecendo, ele precisa começar a produzir os hormônios para você dormir. Se você continua jogando estímulo de luz branca nos seus olhos, quando vem os seus olhos e de luz branca nos seus olhos, isso vai atrapalhar você dormir. Isso vai atrapalhar você dormir. E aí tem muita gente que tem dificuldade de dormir porque fica utilizando o celular na cama antes de dormir, fica vendo todas as mensagens. Então é bem difícil você conseguir dormir, sendo que tem um estímulo de luz branca nos seus olhos. Então, é bem importante isso, tá? Isso é uma coisa. Então, aciona essa função no seu celular, aciona essa função, tem no computador, se não me engano, se você consegue acessar, é um f.lux, F de faca, pontinho, lux, Lux. É um programinha que faz isso também no computador. Você programa, depois da aula aqui você já pode programar isso no seu computador, é uma super dica, se você fica muito no computador, para notebook e tudo. Você programa o tempo que você quer que essa luz fique mais amarelada. Isso é bem importante. E todo mundo que trabalha com produtividade sabe disso, tanto que tem aqueles óculos laranjas para vender no mercado. Quando você consegue achar na internet óculos alaranjados, que é para você usar essas tecnologias durante a noite. Eu prefiro trabalhar escurecendo e deixando a tela do celular e do computador alaranjada, porque não é todo momento que você está com aquele óculos laranja, e às vezes quebra, às vezes você esquece e aí você acaba se cansando. Então é bem importante isso. Uma outra dica, use o seu computador e o seu celular no local iluminado. Se você, por exemplo, pega o seu celular e vai para o quarto escuro, modo noturno, ó, aqui o pessoal está falando aqui no YouTube, modo noturno, é tipo modo noturno mesmo, é isso mesmo, fica amarelado. Se você, por exemplo, leva o seu celular à noite, por exemplo, agora, você está assistindo essa aula e está tudo escuro ao redor de você, não é bom. Acende pelo menos algumas luzinhas, mesmo que for abajur. Por quê? Se você não tem nenhuma luz ao redor de você, você não vai estimular a sua visão periférica, que é um princípio para você melhorar a sua visão. Inclusive, se você está com as mãos livres e está me vendo aqui, você pode fazer exatamente esse movimento, que é estimular a sua visão periférica enquanto você foca. Você não vai olhar para as mãos, só vai estimular. Se você estiver num ambiente público e não quiser ficar fazendo assim para não parecer um doidinho, você pode pegar umas canetas, trabalhar, sabe quando você brinca com as canetas aqui do lado, você pode se espreguiçar um pouco, enfim, você pode mudar um pouquinho esses estímulos. Para que você chame atenção para a visão periférica, porque senão você sobrecarrega a visão central, você sobrecarrega a mácula. E não é legal isso. Então, quando você estiver... A não ser que você está assistindo um filminho de noite, assim, alguma coisa, é legal você deixar tudo apagado. Mas quando você está assistindo, vendo... Quando isso é uma rotina, quando você faz isso todos os dias, deixa pelo menos algumas luzinhas acesas ao seu redor, para que você não tenha a sua visão central sobrecarregada, tá bom? E aí, de vez em quando, você faz essa estimulação aqui na visão periférica. Se você dá pausas, se você usa esse filtro de luz para ficar mais amarelado de noite, e se você usa em ambiente mais iluminado, já chances são grandes de o computador e o celular parar de prejudicar a sua visão. Parar de prejudicar a sua visão. Isso é bem importante, tá? Isso é bem importante. A Ana Soares está falando assim... Foi um presente aprender sobre os meus olhos e a minha visão. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Obrigada a vocês por estarem aqui. Quantas pessoas tem aí no YouTube? Conta para mim. Deixa eu ver aqui. Uau! Mais de 700 pessoas no YouTube. Deixa eu ver aqui no Facebook. 200 pessoas aqui no Facebook, ou seja, juntando aqui com esse povo que está aqui do Instagram, que acho que é 159, alguma coisa assim. Que legal, gente, quase mais de 1.000 pessoas aqui, quase. Que incrível. Muito bom. Se você está gostando dessas dicas, compartilha, porque aí mais gente vai poder aprender sobre isso. Às vezes você quer contar isso para uma pessoa, mas não é você que quer falar, você quer que uma especialista fale. Isso funciona às vezes com o filho, com o marido.
Porque se você falar, ele não vai fazer. Mas se você manda um vídeo meu e eu falo, aí ele faz. Compartilha para essa pessoa que você quer ajudar e também compartilha nas suas redes sociais para mais gente poder assistir. Eu vou deixar depois um pouquinho esse vídeo no ar para que mais gente consiga acessar e também aprender essas dicas que você está aprendendo aqui, tá bom? Eu queria falar um pouquinho sobre o uso do óculos para vocês. Vocês querem saber? Será que é bom usar óculos? Será que não é? Eu queria dar essa dica para depois responder algumas dúvidas de vocês. Pode ser? Bom, o óculos. O que eu recomendo sobre o uso do óculos, tá bom? Primeiro que não é para você usar o tempo inteiro. O óculos, ele é muito mais, às vezes, um hábito do que uma real necessidade. Então, você acorda, já a primeira coisa que você faz é pegar o óculos. Tem um aluno meu que chega e fala para mim, Tati, eu até entrei no chuveiro de óculos, porque eu estou tão acostumada a usar óculos, usei óculos por tanto tempo, que não consigo largar esse óculos, porque é um hábito na minha vida. Então, se você é uma dessas pessoas que tem essa dificuldade de largar o óculos, saiba que a maioria dos meus alunos também tinha essas dificuldades e hoje eles conseguem esquecer o óculos e não sentir falta dele em todos os momentos. São muito mais independentes dos óculos. Parece que é muito para ser verdade, né? Muito bom para ser verdade, porque às vezes a gente nem consegue se imaginar sem óculos, mas realmente isso acontece. E como que você vai fazendo isso? À medida que você vai colocando os exercícios em prática, os seus olhos vão se fortalecendo, e na medida que você vai fazendo os exercícios, o grau, ele tem a tendência de ir diminuindo, e a dependência dos óculos diminuindo. Então, você já consegue fazer algumas atividades do seu dia a dia sem óculos, tomar um café da manhã, passear com o seu cachorro, fazer alguma coisa mais tranquila. E ainda, provavelmente, você vai continuar precisando dele para ler no computador, para assistir um filme. Na medida que você vai praticando, essa dependência ela vai diminuindo, porque você vai aumentando o seu foco. Então, você vai conseguindo deixar os óculos na maior parte do seu dia. Então, esse largar os óculos, ele é aos poucos, não é, eu comecei o exercício, vou jogar meus óculos de grau fora. Diferente do óculos de sol, que é completamente dispensável. Mas o óculos de grau, você vai deixando de usar aos pouquinhos, na medida que você vai fazendo mais exercícios. Mas hoje mesmo, ou amanhã, você já pode começar isso na sua vida. Percebe que momentos você não precisa do óculos. Em que momentos você não precisa dos óculos? Tem algum momento que você não precisa deles. Quando você acorda, eu tenho certeza que você sabe o caminho da sua cama para o seu banheiro. Absoluta. Mesmo sem óculos, você não vai se perder. Esse caminho você já fez trocentas vezes. Você vai levantar da cama, você vai lá direto no banheiro, certo? Então, não precisa dos óculos. Então, não coloca, não seja a primeira coisa que você faz no seu dia. Colocar o óculos, olhar se tem alguma mensagem no WhatsApp. Não faz isso. Levanta da cama, se espreguiça, faz um pouco assim, um movimento com seus ombros. Aí eu faço, eu agradeço a Deus por mais um dia e vai para o banheiro, vai às vezes fazer alguma coisa, vai, sei lá, arrumar seu filho para ir para a escola, ou vai arrumar sua cama, ou vai tomar seu café. Não precisa usar os óculos. Você usa por hábito, você usa porque está acostumada, você está acostumado. E aí você começa a treinar os seus olhos a trabalhar sozinho, porque com óculos eles não trabalham sozinho. Então você precisa treinar os seus olhos a trabalhar sozinho. Isso é importante, tá bom? Outra coisa, se você usa óculos multifocal, eu não recomendo que você use óculos multifocal. Por quê? Porque o óculos multifocal te deixa muito mais dependente. Você não tira ele para nada. Você fica com ele, põe ele de manhã e fica com ele até a noite. E às vezes você tem miopia, por exemplo, tem um grau forte para longe, mas o seu grau para perto é pequenininho. E aí faz o multifocal e você acaba utilizando o óculos para perto, quando você podia, por exemplo, tirar para ler. Ou o contrário, você usa muito pouco grau para longe, o seu grau maior é para perto, só que como você está com multifocal, você usa o óculos para dirigir, para ver televisão, para tudo, porque tu já está com ele no rosto mesmo, e aí você não tira. Então, eu recomendo que se você tem grau para perto e para longe, que você faça um óculos para perto e um para longe, que você separe. Às vezes não parece ser tão prático, mas com o tempo e os exercícios, você vai perceber que um deles você vai dispensar bem rápido.
porque um deles não é a sua maior necessidade. Muitas vezes o de perto ele já é eliminado, ou o de longe já é eliminado com os exercícios, e você fica muito menos dependente. E o óculos multifocal também não é algo orgânico, não é uma coisa legal você olhar para frente e ver longe, olhar para baixo e ver perto. A gente não foi, o olho foi feito para se movimentar em todas as direções, então você pode olhar para cima e ver perto aqui. Então, sem o multifocal, isso é muito mais natural. Os olhos têm mais movimentos. Com o multifocal, o seu olho fica mais congelado, e por isso que também muita gente demora para acostumar com o multifocal, porque dá um enjoo, não é tão legal, porque você está forçando o seu organismo a fazer uma coisa que ele não foi feito para fazer. E eu sei que muita gente pode ter te indicado um multifocal, mas você vai continuar usando aí para perto e para longe, da mesma forma que essa pessoa te indicou, só que um óculos vai ser para perto e o outro para longe, e você vai tirando. Quanto mais você vai tirando durante o dia, você vai melhorando mais ainda a sua visão. Agora, uma coisa que você não deve fazer, mesmo que muitas pessoas já tenham te recomendado, é colocar aquela lente no óculos que escurece. Sabe aquela que você sai com ela lá para pegar o seu carro no estacionamento e ela fica preta? E aí, a hora que você chega em casa, ela fica transparente? Esse é um perigo. É um perigo. Por quê? Ela está escurecendo os seus olhos, ela está fazendo o papel da sua pupila. Quando você tem um óculos desse jeito, você congela a sua pupila. Ela não precisa mais ficar contraindo e dilatando para te acostumar às diferentes intensidades de luz. Porque quando você vai para o escuro, sua pupila abre um pouquinho mais. Quando você sai no claro, sua pupila fecha. Se você coloca esse óculos que tem essa lente que escurece e fica transparente, você está engessando a sua íris, que é uma musculatura dos seus olhos. E muita gente desenvolve problema visual por causa disso. Desenvolve sensibilidade à luz, desenvolve problema para enxergar à noite, problema para dirigir de noite, desenvolve dor de cabeça e muitos outros problemas de visão. Então, se você tem uma lente assim, eu sei que ela foi muito mais cara, mas eu recomendo você dispensar essas lentes, fica com a armação aí, bota uma lente transparente. Se for multifocal, não usa, faz um para perto e outro para longe, aí usa para perto quando você precisa ver perto, usa para longe quando você precisa ver longe, e na medida que você vai colocando o treino visual na sua rotina, grandes chances são de você não precisar nem mais para perto e nem para longe, como muitas pessoas já colocaram depoimentos aqui nas mídias que não precisam mais, tá bom? Então, algumas dicas importantes para você fazer quando tiver com os óculos, tá bom? Isso é bem importante. Tá reconectando aqui no Instagram, já vamos ver se volta aqui. Se não voltar, aí eles vêm para cá. Isso é bem importante, é uma dica que eu dou para os meus alunos e dou aqui para vocês também, tá? O pessoal aqui do Insta caiu, mas aí qualquer coisa eles vêm aqui para outra mídia. Tá aqui então, pessoal, pessoal do YouTube que tá aqui. Hã? Entrou não, fui eu que publiquei o Stories, porque ele pediu para publicar. Maravilha! Nunca usei óculos de sol e muito menos porque a doutora fala, muito bom, Adriana, é isso mesmo, óculos de sol também não é legal usar, porque a luz do sol ela é muito benéfica para você, a luz do sol não faz mal para sua visão, é um mito. Nas aulas da Semana Mais Visão Mais Vida eu mostrei várias pesquisas que comprovam que a luz do sol é super benéfica para você, super benéfica para os seus olhos, e não existe isso de os olhos causam cegueira, os olhos vão queimar minha córnea, ou algo do tipo, tá bom? Não é isso. Vou abrir algumas perguntas aqui, tá bom? Vou falar sobre alguns problemas específicos, então se você tem alguma dúvida, tenha paciência. Olho seco. Olho seco é um dos... e tem fotofobia. O Lucas perguntou aqui no YouTube. Provavelmente, você melhora com a prática em 15 a 20 dias. É o que geralmente acontece com os meus alunos, tá? Em 15 a 20 dias, você melhora com a prática dos exercícios. Principalmente os exercícios para piscar melhor, e tem um exercício que é com a luz do sol, você com os olhos fechados, banha os olhos fechados na luz do sol, que vai para um lado, vai para o outro, né? Exatamente esse exercício, banhando com a luz do sol. Para quem não é meu aluno, o tempo dele pode ser uns 10 minutos, mais ou menos, porque depende um pouco para cada problema visual, mas ele pode ser uns 10 minutos, mais ou menos. Isso para fotofobia e para olho seco é sensacional. As massagens também são incríveis, e o programa que tem de treinamento lá no Abra Seus Olhos é muito efetivo. É realmente muito efetivo. É um programa que ajuda muita gente.
Então, vale muito a pena, porque eu já tive alunos que usavam 9 colírios por dia e pomada. Então, e hoje não usam nada, tá bom? Eu sei que você está sofrendo muito agora, mas é um problema relativamente simples de ser solucionado. Tem alguma... Vê para mim, você está no YouTube ou Facebook? Vê no Face. Não conseguiu achar no Face? Tá só entrar na página principal. Então, vê no YouTube para mim, que eu vejo aqui no Face, tá bom? Tá, tem uma dúvida em espanhol. Doutora Tatiana, é da Girassol. Tengo una duda. ¿Puedo hacer todos los ejercicios teniendo desprendimiento de retina? Desprendendo. Se você está aqui e fala espanhol, se hablas espanhol, temos um canal que é solo para hispanohablantes. Entonces, busca em YouTube ou Facebook. Em YouTube, Tati Jebrael Espanhol. Então, vas a encontrar um canal donde tiene vídeos subtitulados, clases especiales, entonces es mucho más fácil para ti, ¿sí? Es un consejo. Pero vamos a contestar em português, que estás em uma classe em português. Então, vamos falar em português. Quando você tem desprendimento de retina, que ela falou, é descolamento de retina. Você tem a retina descolada, muitas vezes o que você precisa fazer é a cirurgia para colar a sua retina. Depois que colou a retina, você pode estimular com os exercícios, tá? E é muito eficaz. O programa de treino para descolamento de retina é sensacional, já devolveu a visão de muita gente. E funciona muito, porque a gente vai estimular a retina que foi colada. Mas é importante ir ao médico oftalmologista e entender a necessidade da cirurgia ou não e seguir os procedimentos certinho, porque cirurgia para descolamento de retina é uma das que realmente são necessárias. Diferente, muitas vezes, da cirurgia de catarata, da cirurgia de buraco macular, da cirurgia de pterígio, que são, muitas vezes, a gente consegue resolver só com os exercícios. Descolamento de retina, às vezes precisa fazer o procedimento mesmo, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar aqui do... A Carol falou assim, eu sou aluna Olhos de Águia há 1 ano, meu grau de miopia diminuiu 2 graus. Que bom, Carol, que legal. No Insta colocou? Que lindo, obrigada, Carol. A aluna do Olhos de Águia diminuiu 2 graus de miopia? É. Ótimo, a gente recebe muitas receitas antes e depois com diminuição de grau. Parabéns, viu, Carol? Beijo para você. O César perguntou, ceratocone tem cura? Ceratocone, a gente tem muitos resultados com ceratocone, né? Desde ceratocone inicial, ou que usa, já fez algum anel de Ferrara, algum procedimento, e eu já tive casos de transplante de córnea mesmo, e que conseguiram melhorar. Por quê? Porque a gente trabalha a córnea. A córnea é uma das regiões mais flexíveis dos seus olhos. Então, quando você faz exercício, faz as práticas, você consegue, sim, estabilizar, muitas vezes, na maioria das vezes, consegue estabilizar a progressão do ceratocone. Em alguns casos, consegue reverter o ceratocone. Eu já vi casos que reverteram, já vi casos que estacionaram. Ambos são incríveis, porque sem isso, a medicina tradicional só diz para você que você vai piorar até chegar no transplante de córnea. Então, Tati, se tivesse algum problema desse tipo, tentaria uma solução natural. Você precisa escolher no que você vai aí apostar, no que você vai acreditar. Porque a medicina tradicional não te dá outra saída. Na verdade, para muitos problemas de vocês que estão aqui, né? Mesmo miopia e hipermetropia, que são coisas simples, para a medicina tradicional, vocês vão usar óculos o resto da vida, cada vez com um grau mais forte. Então, é algo para você experimentar, é o que eu digo. Tem cura ou não tem cura? Funciona ou não funciona? Eu devolvo a pergunta para você. Você vai colocar em prática? Você vai acreditar? Você vai fazer? Porque as pessoas que realmente colocam em prática têm grandes chances de melhorar. Mas só que a pessoa precisa realmente ter aquelas atitudes que eu falei no começo da aula, né? Uma pessoa positiva, uma pessoa que acredita, uma pessoa que realmente põe em prática, que tem disciplina, mas uma disciplina com alegria. Eu falo muito para os meus alunos, não adianta você ter disciplina sem alegria. Não adianta você querer fazer os exercícios só porque você tem que fazer os exercícios como se fosse uma obrigação. Eu sou obrigada a fazer os exercícios. Eu não aguento que eu tenho que ficar fazendo esses exercícios. Isso é muito difícil de funcionar. Ou então você faz com aquela disciplina de exército, faz muito, faz tenso, já faz duvidando, já faz ansioso, já faz querer, vamos ver o que vai dar aqui, vou fazer 20 minutos desse negócio aqui e tal. Não adianta.
você tem que ter alegria também. Você tem que acreditar e tem que ter alegria, como qualquer processo de recuperação de saúde. Ninguém se recupera de um processo de saúde triste, bravo, revoltado, sabe assim, ou duvidando. É muito difícil. Então, com os exercícios visuais não é diferente. Então, tem a disciplina, mas tem a alegria. Porque também não adianta ter só alegria e não ter disciplina, né? Aquela pessoa que é super positiva, mas não faz nada, não consegue colocar nada em prática. A gente precisa desse equilíbrio. E as pessoas que têm sucesso, elas têm esse equilíbrio do entusiasmo com a disciplina, tá bom? Deixa eu pegar a pergunta aqui do Facebook, senão o pessoal do Facebook vai ficar bravo comigo. Cadê? Hemianopsia homônima, médicos disseram que não tem cura. Por que você teve a hemianopsia? Muitas vezes é para AVC, né? É porque é a perda. O que é a hemianopsia? É a perda de uma parte do campo visual. Então, pode ser por derrame, pode ser por AVC. Eu nunca deixaria de tentar, às vezes tumor, alguma coisa que realmente fez alguma oclusão aí. Eu sempre experimento, sabe? Porque algumas células ali desse campo que você perdeu, algumas células visuais e neuronais podem estar ali inativas, elas estão meio que dormindo e a gente precisa recrutar essas fibras novamente. Como é que a gente recruta? Estimulando. Então, se realmente você não fizer nada, muito dificilmente volta sozinho. Mas se você estimula com a luz do sol, quando a gente tem perda de campo visual assim, eu ensino os exercícios para estimular com luzes coloridas, ou até com a luz da vela no escuro, se você não tem essas luzes coloridas, para você começar a estimular o nervo óptico e começar a estimular as células da retina onde perdeu a visão. Então, sim, tem esperanças. Eu faria, experimentaria, realmente entraria e veria o treino, que é o treino, você segue o treino para AVC, segue o treino para AVC, trombose e AVC, que é o treino para você. Tá bom, Solange? Tem uma pergunta da Soraya no Facebook. Uhum. É verdade que o palme só pode ser feito 5 minutos para quem tem glaucoma? Verdade. Por isso que é tão importante um acompanhamento, né? Essa é uma das restrições que existem algumas outras, por exemplo, para quem tem conjuntivite ou veite com relação ao calor da luz do sol também é importante. Por isso é que não dá para dar instruções, faça 10 minutos de palme para todo mundo. Não tem como. A gente precisa acompanhar, precisa realmente ver. Então, para quem tem glaucoma, são 5, 6 minutos do exercício palme, mas você pode fazer 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, quanto você quiser. É só espaçar um pouquinho, por exemplo, você faz 6 minutos do palme, aí descansa uns 10, aí depois você já pode fazer de novo, tá bom? É bom, tem a ver com a pergunta do Diego, que ele falou. O doutor me deixou muito triste, porque diz que não existe exercício que melhora glaucoma. Pois é, aí você vai lá no meu canal do YouTube, você já está aqui, depois da aula você pode fazer isso. Digita lá assim, depois que você entrar no grupo VIP do WhatsApp também, senão você vai perder o link aqui, depois não acha mais. Você digita assim, glaucoma, Tatiana Gebrael. Aí você vai ver lá vários casos, eu acho que tem mais de 30 casos, de pessoas que gravaram vídeos falando quanto melhoraram de glaucoma fazendo os exercícios visuais. Aí você pode decidir em quem que você vai colocar, depositar os créditos aí, tá bom? Eu não vou falar não que funciona, você vai lá ver os outros falarem que funciona, que é mais fácil, é melhor para você, porque é o que eu falei no começo. As pessoas que melhoram, elas não permitem que outras pessoas e outros profissionais de saúde falem para ela que ela não pode melhorar. Não permite. Não permite isso na sua vida. Quantos diagnósticos errados já foram dados nessa vida, gente? Quantas pessoas já não passaram por problemas por conta de erros mesmo? E muitos médicos não conhecem os exercícios. E quando não conhece, é difícil indicar. Eu não indico uma coisa que eu não conheço, por exemplo. Às vezes as pessoas perguntam assim, Tati, eu posso pingar mel de jataí nos meus olhos? Eu falo, não sei. Eu não conheço. Então, eu não indico algo que eu não conheço. Então, eu entendo um oftalmologista que não conhece os exercícios não indicar os exercícios. Agora, uma coisa é você aceitar essa opinião dele sem antes experimentar, porque não faz mal para você. Então, a única consequência aí seria você enxergar melhor ou você ficar do jeito que você tá, né? Então, aí você pode escolher se você vai seguir em frente ou não, tá bom? Vou pegar aqui uma outra. O que eu falei de glaucoma, já tem gente perguntando aqui de glaucoma, mesmo que você já teve perda do campo visual, eu recebi hoje uma campimetria sem a mancha da perda do campo visual depois dos exercícios. Tá bom? A Mary escreveu, falou assim, quem quiser enxergar melhor, realize os exercícios que realmente funcionam.
Eu sou a prova viva. Eu comecei a usar óculos desde os 12 anos. Hoje eu tenho 56 e só uso para dirigir viagem longa. Que linda! Beijo! Tá com visão aí de 56 que passa, ó. Põe outra visão de jovenzinho no chinelo. Parabéns, minha linda. Obrigada por compartilhar, viu? O Milvio perguntou assim: minha esposa está com catarata e enxerga muito mal. Os exercícios podem ajudar de fato? Muitos exercícios já ajudaram muitas pessoas a se livrar da mesa de cirurgias, principalmente com relação à catarata. Por quê? A catarata é uma opacidade no cristalino, ou seja, a lente fica embaçada. Com os exercícios, a gente faz a movimentação dessa lente para que esses resíduos sejam dispersos. Então, muita gente consegue recuperar a acuidade visual volta. Algumas exceções são para cataratas medicamentosas. O que é catarata medicamentosa? Aquela catarata que apareceu do nada porque teve que fazer um tratamento com muito corticoide, e quando você toma muito corticoide faz muito mal para a visão. Então, às vezes aparece de uma vez e muito forte. Aí é um pouco mais difícil tirar com os exercícios, mas é importante fazer. Mesmo que você for fazer uma cirurgia de catarata, é importante fazer um treino pré-cirúrgico, um treino pós-cirúrgico, porque aí as chances de dar alguma coisa errada diminuem muito. Então, os exercícios são muito bons, independentemente disso, tá bom? E também tem algumas exceções, por exemplo, catarata que veio depois de uma cirurgia de descolamento de retina, ela é bem grossa e de uma vez, então é um pouquinho mais difícil com os exercícios. Mas eu sempre tento antes de... Agora, se é uma catarata que nunca não fez cirurgia antes, não foi por medicamentos, não foi uma catarata congênita, e não é aquela catarata, por exemplo, que você olha para o olho da pessoa, o olho já tá, a pupila já está até branca, de tão forte que ela tá, então as chances são muito grandes de os exercícios conseguirem eliminar sim. Tá bom? Passa isso para ela, passa o link para ela, ajuda ela a fazer os exercícios, porque você pode salvar os olhos dela. Vocês não imaginam tantas pessoas que chegam para mim que perderam a visão por causa da cirurgia de catarata, gente. Isso é muito sério, isso é muito grave. É porque descolou a retina depois da cirurgia de catarata. É porque a pupila não voltou mais ao normal, está aberta. A pupila não fechou mais. Tem sensibilidade à luz. Teve gente que teve catarata secundária, ou seja, catarata na lente artificial. Aí tem que fazer um outro procedimento a laser. Então, é bem complicado. Não é uma cirurgia banalzinha, não. Tá bom? É bem complicado. E é importante você fazer o que for possível para tratar isso naturalmente. Tá bom? O Jefferson perguntou: estrabismo divergente tem cura só com exercício? Muitas pessoas que são meus alunos, eles não conseguiam tirar foto, Jefferson? Jefferson. Eles não conseguiam tirar foto, Jefferson, porque ia tirar foto, é divergente, né? É. E aí o olho desviava. Se o seu é divergente, o seu desvio é para fora. Quando é o convergente, o desvio é para dentro. Então, tem gente que tem o desvio para fora, tem gente que tem o desvio para dentro, e tem gente que é meio intermitente, hora desvia para fora, hora desvia para dentro. Então, ajuda demais, ajuda muito, ajuda a melhorar muito a aparência, a função dos olhos. Se tem visão dupla, ajuda a diminuir a visão dupla. E é algo assim, que a medicina tradicional também não tem o que fazer por você. Às vezes ela pede para você usar óculos com prismas para ver se resolve, mas é bem difícil adaptar. Ou tem a cirurgia que, na maioria dos casos, o estrabismo volta. Passa por todo aquele procedimento super doloroso para voltar ao estrabismo. Então, assim, não tem muita saída. Os exercícios são fantásticos mesmo para esse tipo de caso. Tem um treino lindo no Abra Seus Olhos para o estrabismo. Tá bom? Deixa eu pegar aqui só uma do Facebook aqui. Hipermetropia. Tem como melhorar? A Jenny perguntou assim. Muitos dos meus alunos zeraram o grau de hipermetropia. Tá? A hipermetropia, ela é caracterizada pela dificuldade de visão de perto, mas quando você tem essa hipermetropia, essa dificuldade desde criança, né, ou mais jovenzinho, quando você começa a ter dificuldade de visão de perto, depois dos 40, 50 anos, não é hipermetropia o nome, é presbiopia ou vista cansada. Mas para ambos os casos, isso ajuda muito. É que são treinos diferentes, porque a hipermetropia, ela está relacionada ao tamanho do globo ocular, ou seja, o seu globo ocular é menor, e a presbiopia está relacionada ao seu cristalino, a lente lá dos seus olhos, a mesma lente onde dá o problema da catarata lá. Primeiro vem a presbiopia antes da catarata, sabe? Então, se você tem presbiopia, tem que cuidar, porque o próximo passo é, se você não cuidar, é provável que surja uma catarata quando você tiver mais idade, e a gente não quer que isso aconteça na sua visão, né? Por isso que você está aqui. Então, tem que cuidar se você tem vista cansada, braço curto, sabe? Só que o problema é, o treino é diferente, porque é um treino no cristalino, é para você treinar
a força dessa musculatura que segura o seu cristalino, tá bom? Se você não tem cristalino porque já fez a cirurgia, a gente consegue trabalhar também, porque a gente consegue trabalhar os músculos ao redor dos olhos. O músculo ao redor dos olhos e o músculo da íris. Então, ajuda muito, mesmo que você já fez a cirurgia de catarata, porque provavelmente se você fez, tirou o cristalino, você ganhou de presente um óculos para perto, porque o seu cristalino não é mais capaz de convergir, porque ele não é mais natural. Então, esses exercícios ajudam muito, 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 muito. Bom? A Luciana colocou aqui, Luciana Almeida, sou aluna Olhos de Águia e em 2 meses de exercício minha fotofobia foi eliminada. Yes! Beijo, obrigada por compartilhar aqui nos comentários, é tão bom. Teve uma pergunta aqui sobre fotofobia agora há pouco, tomara que essa pessoa consiga ler o seu comentário, Luciano, porque é realmente motivador. A Rita colocou, eu tenho fé que vou curar minha catarata, farei a minha parte. Aí é meio caminho andado. Quando vocês fazem a parte de vocês, é meio caminho andado. É mais que meio caminho andado, vai dar tudo certo. Astigmatismo tem melhora? Muito. E astigmatismo é um dos problemas relacionados a óculos que melhora mais rápido, porque está na córnea. E a córnea, para melhorar, é rápido, porque ela é muito flexível, ela tem uma camada que é basicamente colágeno. Então, o colágeno, qual que é a propriedade do colágeno que a mulherada adora? É a flexibilidade, a estabilidade. A córnea tem muito. Então, melhorar problemas de córnea é relativamente simples. Ceratocônia, astigmatismo, distrofia de Fuchs, córnea que foi cortada pela cirurgia de miopia, córnea que tem alguma cicatriz, enfim, a córnea ela se regenera muito rápido. Então, tem treinos específicos para isso também, tá bom? Fala sobre diplopia. Diplopia, visão dupla, algo que incomoda bastante, né? Não é fácil lidar com diplopia, não. Mas os meus alunos, eles têm muitos resultados. Por quê? Porque a gente estimula o cérebro para fazer essa fusão, para você ter de novo a visão única com a visão 3D, porque não adianta você ter visão única porque você bloqueou um olho. Muitas vezes acontece isso no tratamento convencional. Que aí você fica sem visão dupla, mas fica sem visão 3D também, fica sem profundidade. Com os exercícios, a gente faz um treino para você juntar as duas visões e estimular também o seu olho mais fraco. Não vai bloquear um dos olhos, não, gente. Pelo contrário, ao invés de bloquear um dos olhos, a gente vai trazer eles no mesmo patamar. Por que você tem visão dupla? Porque os seus olhos estão desequilibrados. Um está muito mais forte, o outro está muito mais fraco. Ou você teve uma perda neurológica e o seu olho está desviando, está fora do foco. Às vezes está um pouquinho para cima, um pouquinho para o lado. E aí as imagens não se cruzam no cérebro. Por isso que ficam duplas. Só que com os exercícios a gente vai procurar alinhar. Então, tanto na musculatura como na função. Então, o olho mais fraco vai começar a ser estimulado para que, no equilíbrio entre os dois olhos, a visão dupla vai embora. Tem exercícios lindos, o treino de visão dupla é incrível. A Fátima Pereira colocou assim, eu tenho astigmatismo e estou melhorando. Beijo, Fátima. Obrigada por compartilhar aqui as suas melhoras. Isso que eu não faço sempre. Complementou aqui. Imagina se fizer direitinho, já zero. Transplante de córnea, qual exercício que eu posso ajudar para recuperação? É bem complicado, porque o transplante de córnea é uma cirurgia agressiva, muito agressiva, e às vezes rejeita a córnea, né? Mas como os exercícios trabalham no olho, então, por isso que a gente tem que pensar mais não só na doença, porque a gente fica perguntando aqui nome de doenças, e eu respondo porque eu tenho realmente paciência com vocês e sei que essa é a principal dúvida, mas a gente tem que se preocupar mais com a saúde. Como é que você trabalha a saúde dos olhos? Os exercícios vão agir na saúde dos olhos. Então, quando você faz exercícios naturais, você promove mais circulação, mais acomodação, mais luz, mais conforto, mais relaxamento, e isso ajuda a anatomia do olho como um todo, independentemente se você tem que fazer um transplante de córnea, se você tem uma mosca volante, ou se você tem distrofia na retina. Então, independentemente do local onde está o problema, o que aconteceu, a gente trabalha você como um todo. Então, os programas que eu monto nos treinamentos é para trabalhar o olho como um todo, porque aí todos esses probleminhas, eles têm chances de serem eliminados. Então, eu acabei de fazer uma cirurgia, ou independentemente de qual seja, se você faz os exercícios, por exemplo, de relaxamento e que aumenta a lubrificação, você vai ajudar. Se você aumenta a circulação, você vai ajudar ao seu organismo aí receber essa córnea nova. Então, ajuda muito.
E se você já fez algum procedimento na visão, eu falo que você não pode fazer o exercício, não, você deve. Você já fez algum procedimento aí, você já debilitou essa estrutura por algum motivo, né? Você não fez nem certo nem errado, não estou te culpando, não. Mas se você já fez alguma coisa, então você precisa trabalhar com os exercícios. Precisa trabalhar com os exercícios. A gente tem essa mentalidade muito mais desenvolvida no campo do corpo, por exemplo. A gente sabe que se a gente fizer uma cirurgia no joelho, a gente tem que fazer fisioterapia e depois caminhada e melhorar a alimentação, né? A gente tem essa mentalidade. E vocês precisam criar essa mentalidade também para as questões visuais. Você tem um problema de visão, você tem que fazer a fisioterapia para os seus olhos, que são os exercícios. Você tem que ter um hábito visual mais saudável, você tem que se alimentar melhor. É a mesma coisa, é o mesmo princípio, só que por algum motivo na história da humanidade alguém desconectou isso no negócio da visão, sabe? Assim, alguém foi lá e falou assim: olho não melhora, olho é diferente de tudo que tem no corpo e não tem o que fazer. Eu não entendo isso. Eu falo isso já há mais de 15 anos trabalhando com método, eu venho falando isso e não me canso de falar porque realmente é algo que as pessoas precisam mudar, a mentalidade precisa mudar. O seu olho tem a mesma reação que qualquer outra parte do seu corpo. Então, se você cuida antes ou depois da cirurgia, se você cuida com exercício ou com alimentação, você precisa cuidar. Porque se você não fizer nada, a tendência é piorar cada ano que passa. É por isso que você está aqui, provavelmente, porque não funcionou até agora para você o tratamento convencional, ou funcionou até onde ele tem o limite de funcionar mesmo, né? Não estou falando que foi erro médico ou nada disso, mas tem um limite, ele vai até um certo limite, depois dos exercícios é que ajuda. E a Maria Aparecida colocou assim: eliminei moscas volantes, glaucoma, sensibilidade com claridade e agora estou eliminando catarata. Águias Grupo 13. Beijo, Aparecida. Que linda, olha de Águia Grupo 13 de Jundiaí. Obrigada pelo seu testemunho. Você não sabe o quão importante é para mim e para todas as pessoas que estão aqui escutando e que têm os mesmos problemas visuais que você. Obrigada. E eu vou responder a última dúvida agora. E a Rose perguntou sobre criança. Se você quer ajudar a criança a enxergar melhor, o método é fantástico. E eu falo para você, pode salvar os olhinhos de uma criança, porque eu fui uma criança com problema de visão, e como eu queria que minha mãe soubesse alguma coisa sobre tratamento natural naquela época, me pouparia tanto sofrimento de dilatar milhares de vezes minha pupila, usar óculos fundo de garrafa, ter dor de cabeça, não gostar da minha aparência, né? É super difícil isso. Então, hoje é até mais comum isso, infelizmente, é comum o uso do óculos nas escolas, as crianças não sofrem tanto bullying assim, mas se você trabalha a visão da criança quando ela é pequenininha, ela vai evitar muitos transtornos no futuro. Por exemplo, se eu tivesse trabalhado minha visão quando era pequena, eu não teria sofrido com tanta dor de cabeça e com tanta sensibilidade à luz. Então, o seu filho, Rose, ele pode começar já os exercícios, você pode aplicar os exercícios nele, tá bom? Você pode já aplicar os exercícios nele. Para a criança, a gente tem um treinamento disponível que chama Olhinhos de Águia. Olhinhos de Águia. É sensacional, é fenomenal. Conversa com a minha equipe aqui no chat e pede o link para eles, ou manda um e-mail para o nosso suporte, pede o link para eles, porque é onde eu ensino os exercícios por meio de brincadeiras. Então, é um dos cursos mais lindos para a criança, porque lá eu ensino para você brincadeiras para você olhar longe, brincadeiras para você fazer massagem, brincadeiras para você fazer o palme, e tem o treino para criança míope, para criança hipermétrope, para criança que tem estrabismo, para criança que tem nistagmo, tem todos os treinos lá, e assim, super acessível, porque meu coração pulsa muito mais quando é uma questão com criança, acho que também muito por conta da minha história, porque eu sou mãe, né, quando a gente fica mãe, nosso coração fica muito derretido. Com relação à criança, não pode ver uma criança assim que já começa a ficar com o coração apertado. Então, é bem acessível. Procura com a minha equipe, o treinamento se chama Olhinhos de Águia. É muito lindo e vai ajudar muito seu filho, tá bom? Bom, gente, beijo, fique com Deus, que Jesus abençoe vocês, que vocês tenham aproveitado essas aulas, que vocês tenham aproveitado para ter mais ainda informações para você melhorar a sua visão. Lembra daqueles passos que eu falei no começo? Se você chegou depois, vou deixar um pouquinho aqui para você assistir o começo, que é muito importante o passo a passo que eu dei para vocês. Beijo, fiquem com Deus, Jesus abençoe, beijo.